Milionário convida a faxineira de brincadeira e surpreende todos com a aparição de diva. Era para ser só uma piada. Ou melhor, uma daquelas apostas entre ricos entediados que vivem querendo crescer a zoeira. Felipe Antunes, um nome conhecido nas rodas de elite, dono de fortuna absurda e diversão mais ainda, resolveu convidar Miriam Fonseca, a faxineira que parecia invisível até para a sombra, para a gala mais exclusiva da cidade, tudo armado para causar risada. Ele queria ver o ridículo acontecer, mas o que ninguém esperava era o que aconteceu na noite. Miriam entrou na festa como quem atravessa um tsunami, leve, hesitante, mas determinada. O enorme salão, um labirinto de lustres de cristal, paredes revestidas em dourado e tapetes tão caros que pareciam feitos de luz, ficou em silenciosa expectativa quando ela apareceu, vestida com um vestido azul marinho que parecia abraçar seu corpo de um jeito que só o talento de um estilista desconhecido e anônimo poderia criar. Era tão esplê. Descobriam que aquela faxineira não era só um rosto no fundo da sala, mas um terremoto prestes a sacudir tudo. Felipe, lá do canto, sentiu um frio estranho na espinha. Ele havia planejado uma brincadeira, mas agora parecia que estava prestes a perder o controle da própria peça. Num silêncio pesado, Miriam caminhou até o piano de cauda negro, reluzente sob a luz que tremia, como se soubesse da importância do momento. Ela respirou fundo, o peito apertado. As mãos tremendo levemente, um nó que parecia amarrar sua voz ao silêncio da emoção. E então deslizou os dedos sobre as teclas. O som que saiu dali não era só música, era um grito sufocado, uma reclamação de quem passou a vida inteira sendo esquecida e pisoteada. Cada nota reverberava pela sala, empurrando aqueles rostos altivos para um lugar onde jamais gostariam de estar. O murmúrio se calou. Os olhos arregalados trocaram silêncio por aplausos tensos, enquanto alguns cochichavam entre o desprezo e a admiração, nas redes SOC. Comentários de todo tipo. Que audácia! Ela nos calou. Uma estrela nasceu. Mas também não faltaram as provocações cruéis e os olhares de quem não aceitava aquela quebra inesperada do espelho social. No meio da confusão, a verdadeira Miriam emergia. A mulher que por anos escutou negas, desprezo, e se esconder sob o invisível uniforme da invisibilidade. Agora era vista e ouvida. Cada acorde daquele piano desconstruía muros, provocava tremores nos mais fortes, mostrava o peso de um mundo desigual num instante só. Felipe mal conseguia acreditar. A brincadeira tinha escapado das suas mãos, transformando-se numa lição brutal sobre o que é status e valor. Observava Miriam como nunca fizera antes, corajosa, de verdade, quebrando padrões que ele nem se dava conta que existiam. Quando a última nota morreu no ar, o salão se dividiu entre olhares que queimavam de repulsa e aqueles que brilhavam de admiração. O silêncio que se seguiu foi pesado, urgente, uma fração de segundos que passou como um grito preso na garganta. Felipe sentiu o peso da decisão crescente em seu peito. Miriam não devia apenas voltar a brilhar naquela noite. Ela tinha que liderar algo maior, um projeto real na sua empresa, uma chance verdadeira. Mas enquanto pensava no futuro dela, na transformação possível, o medo também brotava. Será que ela resistiria? Será que a sociedade permitiria que aquela mulher cruzasse as barreiras sem encontrar o muro do preconceito esmagador? A dúvida pairava no ar, tão cruel quanto as luzes que piscavam incandescentes naquela festa prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No auge daquele silêncio tenso, enquanto todos se apaixonavam pela transformação de Miriam, algo absolutamente inesperado aconteceu. Uma mulher alta e elegante, com um vestido vermelho vibrante que se destacava na multidão de snobs, entrou no salão como um furacão. Seus passos firmes ecoavam e a música parou. Era Clara Antunes, a irmã de Felipe, uma artista famosa com um passado de glamour e polêmicas. Felipe, o que está acontecendo aqui? Sua voz ressoou, cortando a atmosfera carregada. O olhar dela fixou-se em Miriam, e uma expressão misturada de reconhecimento e raiva pintou seu rosto. Você realmente trouxe uma faxineira para nossa gala. Isso é um deboche. O salão arrefeceu, a tensão palpável se multiplicava. Miriam, que se erguia como uma nova estrela, agora se via sob o peso daquela acusação. Clara, lançadora de olhares cruéis, era a última pessoa que alguém esperava ver surgir naquele momento. Olhares nervosos trocarem-se entre os convidados. O choque se tornou uma avalanche. Felipe tentou intervir, sua voz hesitante. Clara, isso não é o que parece. Alguma coisa precisa ser feita. Você não pode brincar com a dignidade das pessoas, Felipe. Ela caminhou até o piano desafiadora. Com um gesto, pediu para Miriam se afastar, sua atitude dominadora moldando a narrativa de formas que ninguém poderia prever. Esse momento virava Miriam de uma heroína em ascensão para um peão em um jogo que não era seu. Minha querida, você deve entender que não pertence a esse lugar. Clara prosseguiu, seus olhos lançando listras de desprezo. Mas havia algo mais ali. Algo mais profundo. O reconhecimento de uma história compartilhada, de experiências que poderiam ter unido duas mulheres, mas que agora competiam por uma sobriedade de aceitação. Miriam ficou paralisada. E vestido agora representava um destino não apenas de glamour, mas de humilhação e rebaixamento. Enquanto os murmúrios subiam como um coro de desaprovação, a multidão começou a se mover, como um rio, em direção ao centro do confronto onde Clara deu um passo à frente. Miriam, não temos espaço para você aqui. Você precisa conhecer seu lugar. A voz dela carregava um peso de autoridade, que fez o coração de Miriam disparar. Era uma declaração de guerra, e de repente tudo o que havia sido construído na música agora parecia desmoronar. E ali, no meio daquela tempestade, enquanto todos os olhos se fixavam, Miriam teve um flash do seu. Felipe, percebendo a intensidade da cena, a olhou com medo. Miriam, você não precisa. Silêncio, Clara gritou, mas a voz de Miriam ecoou, impulsionada por lembranças. Você não sabe quem eu sou. Convicta, ela estava determinada a lutar por sua verdade. O que deveria ser uma humilhação, agora iluminava a realidade oculta de uma vida repleta de escolhas e sacrifícios. E nesse embate explosivo, os rostos foram tomados por expressões de choque, inclusive Felipe. As verdades começavam a surgir, como se uma lâmina tivesse cortado o véu da superficialidade. E então, com a força de uma tempestade que estava prestes a romper, o salão mergulhou em uma nova narrativa, onde cada pessoa, especialmente uma faxineira de um passado não revelado, poderia sacudir os alicerces de um mundo construído sobre privilégios. O que aconteceria a seguir? O futuro de Miriam estava agora tingido de esperança, e também de um legado de dor e reações explosivas. Clara sentia-se ameaçada, e o salão pulsava. Poderia uma faxineira resgatar o que perdeu? E o que significaria isso para Clara e Felipe? A tensão estava no ar. A história de um encontro agora revelava um destino que todos estavam prestes a enfrentar. Enquanto todos se mantinham em choque, Miriam fixou o olhar em Clara, tentando entender o que estava acontecendo. As palavras daquela mulher a cortavam como uma lâmina. O salão, que antes vibrava com sua música, agora parecia inerte, como se o tempo tivesse perdido o sentido. Você não sabe quem eu sou, ela gritou. Mas as dúvidas começaram a envolver seu coração como uma névoa cerrada. Você precisa conhecer seu lugar. Clara continuou, desafiadora. Naquele momento tenso, as emoções começaram a ferver,
e Miriam sentiu um frio cortante na barriga. Mas o que ninguém esperava foi a súbita interrupção que aconteceu logo em seguida. Uma explosão de luz e um grito ensurdecedor ecoaram pela sala. As portas duplas da gala se abriram abruptamente e, como em um filme de suspense, um grupo de homens entrou, vestidos de preto. 8 ou 9 deles. A sala ficou em silêncio absoluto. Faces pálidas, olhos arregalados. Todos parados, sem entender o que estava acontecendo. Desculpe, a festa é da família Antunes. Mas não posso deixar isso acontecer, disse um dos homens, seu tom grave pesando no ar. Em questão de segundos, 3 deles se aproximaram, dirigindo-se diretamente para Clara. Ela recuou, assustada. O que vocês estão fazendo? Isso é um absurdo. Estamos aqui para proteger a família e reaver o que é dela. O homem insistiu, sem se importar com os olhares perplexos dos convidados. O ambiente estava ácido, o clima tenso. Miriam, ainda paralisada, notou que a expressão de Clara mudava de desdém para um pânico que ela nunca tinha visto antes. O peso da situação murchou a autoconfiança da mulher. Os murmúrios na plateia começaram a ganhar vida novamente, como um eco distante, a curiosidade tomando conta. Eles não podem fazer isso. Clara balbuciou, as mãos tremendo. Eu sou a filha do dono. O que vocês querem? O homem alto se inclinou mais perto e sussurrou algo. O olhar dela se tornou uma mistura de horrorizado e confuso. Não pode ser. Nesse instante, Miriam, sentindo-se cada vez mais fora de lugar, foi arrebatada pelas lembranças de uma vida que ela lutara tanto para deixar para trás. Uma vida que talvez não fosse tão distante assim. Afinal, ela não era apenas uma faxineira. Clara não era a única que tinha segredos. Ela lembrou-se de sua mãe, de quando contava histórias sobre uma herança perdida, e a voz firme da mãe dizendo que um dia a verdade viria à tona. Miriam hesitou, sentindo o coração acelerar, como se estivesse prestes a romper barreiras que nunca imaginou cruzar. Com um grito de clareza, ela exclamou: Eu sou filha do antigo amante do seu pai, sou a herdeira perdida. Silêncio absoluto. Todos os rostos se viraram para ela, a expressão de surpresa e descrença transformando-se em um tipo de fascínio. Clara, que havia se sentido por cima, agora estava no chão, perdida. O que você está dizendo? A voz dela mal saía da garganta. Eu sou Miriam Antunes, e este lugar me pertence tanto quanto a você. As palavras saíram de sua boca como flechas. O ar parecia carregar o peso de toda uma vida desenrolando-se em um único momento. Os olhares da multidão mudaram, como se cada um estivesse reavaliando quem eram realmente os personagens dessa história. Os homens vestidos de preto trocaram olhares entre si. Um deles, um mais velho que parecia o líder, caminhou até Miriam, levando as mãos aos bolsos. Se for verdade, então esta gala pode realmente mudar sua vida. Mas isso não é uma história só sua. Envolvem-se sonhos e promessas quebradas que terão consequências pesadas. Felipe, que observava todo o embate, estava em choque. O que era apenas uma brincadeira se tornara um turbilhão de revelações. Clara o encarou, desesperada. Felipe, você sabia disso? Os olhares se cruzaram, mas não havia tempo para respostas. A tensão estava nas alturas. Tudo estava prestes a mudar. A festa já não era mais uma celebração, mas uma arena de confrontos, onde verdades podiam quebrar tudo o que conheciam. O que aconteceria a seguir? Miriam poderia assumir a fortuna que tanto lhe pertencia, ou estaria condenada à mais cima de um jogo de poder. E o que significava tudo isso para Felipe e Clara? As cartas estavam na mesa, e o futuro de todos ali dependia das escolhas que estavam prestes a fazer. Naquele instante eletrizante, com os olhares de todos fixados em Miriam, a tensão se elevou de uma forma quase palpável. Clara, ainda em estado de choque, estava quase paralisada. O homem à sua frente, o líder dos homens de preto, encarou Miriam com uma expressão que misturava desdém e confusão. Esta é uma situação que não deveria estar acontecendo.
disse ele com um tom frio. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava em jogo, um estrondo repentino interrompeu a cena. As portas do salão se abriram com um estrondo, e outro grupo de homens, desta vez ainda mais imponente, irrompeu na sala. O pânico tomou conta do ambiente. Eles eram diferentes, com um semblante mais rígido, como se fossem soldados prontos para a batalha. "Saia do caminho", gritou um deles, enquanto empurravam segurança que tentava barrá-los. Os murmúrios corriam como um fogo em palha. Miriam sentiu seu coração disparar enquanto o caos se instalava. O que estava acontecendo? Um deles, com um olhar feroz, avançou em direção a Clara. "Você não pode se esconder para sempre, Clara. O que você fez vai voltar para te assombrar", ele disse, a voz mordaz cortando o ar pesado. As palavras pairaram, ecoando como um pesadelo sombrio. Clara, branca como a cal, recuou. "O que você sabe sobre isso?", perguntou ela, mas já havia um tremor na sua voz que revelava seu medo. O olhar de todos se alternava entre os homens e Clara, confusos, enquanto perguntas não respondidas flutuavam no ar como fantasmas. Miriam não conseguia processar. Alguém próximo a ela, um velho de cabelo grisalho, se aproximou e murmurou: "Me diga que você não está envolvida com eles, Clara. Isso é uma linha perigosa." A tensão cresceu ainda mais, como uma panela de pressão prestes a explodir. Clara, descontrolada, virou-se para Miriam. "Você tem que entender que isso não é sobre você. É uma questão de herança, de direitos, de poder. Não pode ser assim." As palavras saíram como um grito e uma súplica ao mesmo tempo. O desespero enchia seu tom, mas o orgulho ainda a mantinha em pé. Mas Miriam, com uma coragem crescente, tomou uma decisão. "Se isso é uma questão de poder, então vamos conversar sobre quem realmente merece esse poder", declarou, abrindo caminho com a determinação de quem não tem nada a perder. Nesse exato momento, as luzes do salão piscavam, como se antecipassem uma epifania. Os homens de preto trocaram olhares. "Então você realmente não sabe quem você é", disse o líder, mais próximo de Miriam do que nunca. "E a sua verdade não é a única que está escondida. O que você chamava de passado está prestes a ser revelado, e isso pode correr sério perigo." Miriam começou a sentir que a verdade que estava prestes a emergir não se limitava apenas a ela. O que mais poderia estar envolvido? Quem mais estava preso nesse emaranhado de segredos? A ideia de um passado compartilhado entre ela e Clara, sua rival instantânea, colidiu com uma nova possibilidade. E se esta herança não fosse apenas um peso, mas uma conexão que poderia mudar tudo? "Chega, precisamos esclarecer isso aqui e agora", Miriam disse, respirando fundo. E enquanto a sensação de urgência crescia, o chão sob seus pés parecia instável, como se a revelação envolvesse não apenas seu destino, mas o de todos ali. Um suspiro coletivo tomou conta do salão, e foi nesse exato momento que o líder dos homens de preto se adiantou, abrindo um envie. "Se você realmente é quem diz ser, então precisa ver isso", ele disse, sua voz firme. Com um movimento rápido, ele mostrou a todos um vídeo, e os olhos de Miriam se alargaram. O que ela viu nela a fez sentir o estômago embrulhar. Era um clipe que mudaria tudo, e um grito ecoou em sua mente. Quantos segredos mais vão vir à tona? O salão ficou em silêncio absoluto, todos paralisados, prontos para descobrir o que o futuro guardava. A confusão reinava, e cada um se perguntava: o que mais havia escondido? Essa nova reviravolta poderia abalar a própria estrutura da sua vida e de sua família. E a única certeza que tinham era que nada seria como antes. Naquele instante eletrizante, com os olhares de todos fixados em Miriam, a tensão se elevou de uma forma quase palpável. Clara, ainda em estado de choque, estava quase paralisada. O homem à sua frente, líder dos homens de preto, encarou Miriam com uma expressão que misturava desdém e confusão. "Esta é uma situação que não deveria estar acontecendo", disse. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava em jogo, um estrondo repentino interrompeu a cena. As portas do salão se abriram com um estrondo.
E outro grupo de homens, desta vez ainda mais imponente, irrompeu na sala. O pânico tomou conta do ambiente. Eles eram diferentes, com um semblante mais rígido, como se fossem soldados prontos para a batalha. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto empurravam segurança que tentava barrá-los. Os murmúrios corriam como um fogo em palha. Miriam sentiu seu coração disparar enquanto o caos se instalava. O que estava acontecendo? Um deles, com um olhar feroz, avançou em direção a Clara. "Você não pode se esconder para sempre, Clara. O que você fez vai voltar para te assombrar", disse ele com a voz cortante. As palavras pairaram no ar, ressoando como um eco sombrio. Clara, pálida, recuou. "O que você sabe sobre isso?" A voz dela tinha o tremor de quem estava prestes a desmoronar. O olhar de todos se alternava entre os estranhos e Clara, confusos, enquanto perguntas não respondidas flutuavam como fantasmas. Miriam não conseguia processar. Alguém próximo a ela, um velho de cabelo grisalho, se aproximou e murmurou: "Me diga que você não está envolvida com eles, Clara. Isso é uma linha perigosa." A tensão cresceu, como uma panela de pressão prestes a explodir. Clara, descontrolada, virou-se para Miriam. "Você precisa entender que isso não é sobre você. É uma questão de herança, de direitos, de poder. Não pode ser assim." As palavras saíram como um grito e uma súplica. O desespero a mantinha em pé, mas Miriam, com uma coragem crescente, tomou uma decisão. "Se isso é uma questão de poder, então vamos conversar sobre quem realmente merece esse poder." E naquele momento, o líder dos homens, um homem alto e robusto, se aproximou mais de Miriam, seus olhos intensos avaliando-a. "Se você realmente é quem diz ser, então precisa ver isso", ele disse, abrindo um envelope marrom. Com um movimento rápido, ele mostrou para todos um vídeo. O que Miriam viu a fez sentir o estômago embrulhar. Eram imagens dela, mais jovem, cantando em eventos perdidos no tempo, cercada por olhares admirados. Ela era uma estrela que havia desaparecido, mas o que a pegou de surpresa foi a visão de um homem ao seu lado, um homem que tinha o mesmo olhar do pai de Clara, silêncio absoluto. Todos os rostos se viraram para ela. A expressão de surpresa e descrença agora era um espetáculo. Clara, que se sentia superior, estava em choque. O que você está dizendo?" A voz dela mal saía da garganta. Miriam olhou nos olhos da multidão, uma onda de emoções fervilhando dentro dela. "Eu sou filha do amante do seu pai. Sou a herdeira perdida." As palavras saíram como flechas afiadas. O ar carregava o peso da verdade recém-descoberta. Os homens de preto trocaram olhares. "Então você realmente não sabe quem você é", disse o líder, mais próximo. "E o seu passado está entrelaçado com o nosso, de um jeito que vai além da herança." Antes que pudesse digerir essa revelação, uma sirene alta cortou o ar, fazendo todos pularem. As luzes do salão piscaram e de repente uma equipe de policiais entrou, armas em punho. "Todo mundo no chão. Temos uma ordem de busca." O agito foi instantâneo. Miriam, sentindo o chão tremer sob seus pés, percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O choque era profundo e os olhares se turvavam. "O que mais está escondido?" ela pensou, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Sabia que aquela festa nunca seria a mesma. E que agora não eram apenas os segredos de Clara em jogo, mas um passado que poderia abalar toda a fundação da família Antunes. E nesse meio tempo, um tiro ressoou no ar, inesperado, e todos gritaram. O caos se instalou, e dentro desse furor, Miriam se sentiu dividida entre a verdade que estava emergindo e o medo de perder tudo o que acabara de ganhar. O que aconteceria agora? O futuro estava envolto em névoa, e as verdadeiras consequências de suas revelações estavam prestes a ser reveladas. Naquele instante eletrizante, a sirene ecoou como um grito cortante, deixando todos em estado de choque. O salão, uma vez repleto de glamour,
agora pulsava com tensão. O que deveria ser um momento de revelações profundas tornara-se uma cena de caos. A multidão se agitou, olhares de curiosidade e temor misturados. Miriam sentiu o coração acelerar, a respiração cortada. As luzes piscavam, refletindo o pânico que crescia como uma tempestade. Clara, agora desmoronada, olhava para os homens uniformizados com expressões de horror. "O que você fez, Clara?" O velho de cabelo grisalho lançou, tremendo. A pergunta pairava no ar como um pesadelo prestes a se materializar. Os homens vestidos de preto trocaram olhares, enquanto o novo grupo se movia com agilidade, seu líder advogando a autoridade. "Temos que encontrar a herança e os documentos, rápido." A voz dele era direta e cada palavra reverberava pela sala. Os convidados, confusos, começaram a sussurrar, criando um burburinho que crescia em intensidade. "Não se esqueçam de quem estão lidando aqui", Clara gritou, mas o tom de sua voz não transmitia mais a mesma confiança. Havia um tremor que desnudava seu medo oculto. Miriam percebeu que não era apenas um confronto entre classes, mas um campo de batalha de verdades sufocadas. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, um grito cortou o ar. "Não, não pode ser." Era a voz de uma mulher, ecoando como um lamento de dor. Todos se viraram. Do fundo da sala, uma mulher de cabelo desgrenhado e lágrimas nos olhos se destacou. "Miriam!" ela exclamou, as mãos cobrindo o rosto. Você não pode fazer isso." "O que está acontecendo?" Miriam respondeu, a voz trêmula. A mulher se aproximou e as semelhanças eram inegáveis. Os traços eram familiares. Com o coração martelando, Miriam a reconheceu. "Mãe?" O pânico tomou conta do ambiente. As expressões mudaram para espanto e espanto, enquanto todos tentavam absorver a revelação. A ideia de que a mãe que ela pensava ter perdido para sempre estivesse ali, naquele momento, diante dela, era uma bomba prestes a explodir. "Eu não posso ficar aqui", a mulher gritou, os olhos arregalados. "Eles vão descobrir tudo. Você tem que sair antes que seja tarde demais." O salão vibrava com murmúrios e olhares. "Clara, quem é essa mulher?" Felipe perguntou, com um olhar que misturava raiva e confusão. O silêncio pairou pesadamente, como se todos respirassem ao mesmo tempo, aguardando uma resposta. A tensão subiu como uma onda. "Ela é só uma mulher qualquer." Clara disparou, a voz tremendo, mas Miriam viu o desprezo em seu olhar, como se a presença da mãe fosse um pesadelo que não podia aceitar. "Não sou qualquer um. Eu sou a ponte entre os dois mundos que vocês tentam dividir." A mãe de Miriam gritou, a voz reverberando pela sala. "A verdade está prestes a vir à tona." Assim que a última palavra saiu de seus lábios, um estrondo ecoou fazendo o chão tremer. As luzes se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. Gritos e empurrões inundaram o ambiente e Miriam sentiu como se um buraco se abrisse sob seus pés. O ar gelado envolveu-a, e toda sua vida passou diante de seus olhos. O que era real? O que era mentira? Quando as luzes voltaram, o que se seguiu foi um choque. Clara estava caída no chão, pálida, a expressão de terror estampada no rosto. "Não!" Miriam gritou, mas era tarde demais. Clara havia desmaiado e ao redor dela o caos se instalou. Miriam não sabia o que sentir. O peso da revelação sobre sua mãe era esmagador, e a queda de Clara, um pesadelo ao vivo. Com os homens de preto em alerta, o salão fervilhava, e as redes sociais já começavam a capturar tudo, como um conto trágico prestes a ser celebrado. "Precisamos sair daqui", a mãe de Miriam gritou, puxando-a para trás. A urgência na voz dela fazia o coração de Miriam disparar. O futuro que parecia ao alcance das mãos agora se dissipava como fumaça. Na mente de todos, um pensamento ecoava. Quem realmente estava no controle desta história? Enquanto as sirenes soavam mais alto e a multidão se espalhava em pânico, Miriam sentiu a verdade não revelada se aproximar. As conexões se entrelaçam mais do que se imagina, e talvez o que quer que tivesse nascido daquela noite mudaria tudo para sempre. A pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido?
E quem mais iria desmoronar para que a verdade aparecesse? Naquele instante eletrizante, a sirene ainda ressoava e a desordem tomava conta do salão. Miriam sentiu seu coração acelerado, enquanto a mãe dela a puxava, mas o universo parecia estar em câmera lenta. Clara estava no chão, e aquele grito cortante ainda ecoava na mente de todos. A confusão tomava forma, os rostos ao redor dela misturados em espanto e dúvida. Miriam! Gritou a mãe, mas antes que pudesse responder, o homem de preto, aquele que havia mostrado o vídeo, interrompeu o momento. A verdade precisa vir à tona agora. Ele segurou um celular, iluminando o rosto de todos com seu brilho. Este vídeo contém tudo o que vocês precisam saber. E não é só sobre herança ou segredos, é sobre crime. E quando ele apertou o botão, na tela do celular surgiu uma gravação. Era uma conversa ao telefone, a voz de Clara clara como cristal. Nós fazemos o que for preciso para proteger o legado da família Antunes. Ninguém pode saber que Miriam... E a gravação cortou, enquanto palavras que Miriam esperava há tanto saltavam de suas batalhas internas. Mas o que era aquela referência? Miriam? Um redemoinho se formou ao redor dela. O que aquele vídeo queria dizer? E mais importante, quem era realmente Clara? Os olhos da plateia estavam fixos na tela. E naquele silêncio pesado, todos pareciam entender que estavam prestes a descobrir um segredo maior. A tensão cresceu, e o homem continuou. Essa conversa foi uma das mintas sobre um esquema que envolve a família Antunes. E claro, inclui você, Miriam. Ele olhou para ela, seu olhar intenso ressoando como uma verdade sombria. Você está no meio de algo muito maior, algo que pode pôr sua vida em risco. Os rostos em pânico começaram a sussurrar, as vozes crescendo em volume e confusão. Miriam sentiu-se tonta. O passado dela, cercado por sonhos quebrados, agora se misturava com as ações sombrias de Clara. O que mais você esconde? Sua mente gritava. Cada palavra ecoava na sala. Clara, lutando para encontrar o fôlego, balbuciou. Não, não era para você saber. Isso não tem nada a ver com você. Você não pertence a esse mundo. O desespero em sua voz tinha um peso que a imobilizou. Miriam olhou de um lado para o outro, a realidade sufocando. O que a família realmente escondia. A conexão dela com Clara agora parecia muito mais complexa, entrelaçada em traições que não podiam ser ignoradas. Mas antes que pudesse responder, a mãe dela tomou a frente, segurando o braço da filha com firmeza. Você precisa acreditar em mim, Miriam. Não se envolva mais. Saia enquanto ainda pode. A mãe dela implorou, e o pânico nos olhos dela fez o coração de Miriam disparar ainda mais. Mas como ela poderia ignorar tudo o que estava acontecendo? Eu sou parte disso. Sou mais do que uma faxineira. E então, em uma reviravolta que poderia desmoronar o que já estava frágil, um dos homens de preto, o que parecia ser o líder, interrompeu. Miriam, você é mais do que imagina. Sua identidade, seu passado oculto, pode ser a chave para aquilo que temos que resolver. Ele pegou a mão dela, e a conexão era elétrica, como se uma verdade esquecida estivesse prestes a despertar. Miriam sentiu uma onda de determinação e pavor ao mesmo tempo. A multidão, que ainda hesitava, agora parecia agitada, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que você está dizendo? O que significa isso tudo? As palavras saíram com uma urgência que envolvia sua própria vida. O homem sorriu levemente, mas havia algo ameaçador. Você pode ser a única capaz de colocar um fim nesse jogo. Mas você precisa decidir rápido. A verdade está mais perto do que imagina, e irá abalar os pilares dessa família. Nesse exato momento, um segundo tiro ecoou pelo salão, e tudo virou um mar de gritos. As luzes piscaram novamente, e no caos, Miriam olhou ao redor. O salão que antes parecia um lugar de elite, agora era um campo de batalha, um labirinto de mentiras e verdades. Ela precisava escolher, mas o que seria o preço a pagar? E mais importante, quem realmente estava ao seu lado? O futuro estava cheio de incertezas, e a única certeza era que Miriam não era mais apenas uma faxineira. A revelação do que ela poderia ser
a deixava em um estado de choque, pronta para enfrentar o mundo que estava prestes a derrabar. A história dela estava apenas começando, mas o que seria dali para frente? Miriam sentiu a escuridão se aproximar, enquanto a necessidade de verdade se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente seriam os aliados nesta história cheia de segredos? A cena era de pura confusão. O ar pesava com a urgência do caos. Miriam olhava em volta, o coração disparando. As luzes piscavam, e o pânico dentro dela crescia como um incêndio descontrolado. Clara estava no chão, com o rosto pálido, e a mãe de Miriam a segurava com força. Mas o que fazer agora? A sirene continuava a ecoar, cortando a atmosfera já densa. Vamos, precisamos sair, gritou a mãe de Miriam, puxando-a com determinação. Mas antes que pudessem se mover, o homem de preto, o chefe, interveio. Seu olhar penetrante se fixou em Miriam e uma expressão indescritível passou por seu rosto. Não, ele a interrompeu. Você precisa ver isso. Com um movimento rápido, ele apontou para o celular que estava em sua mão. O vídeo começou a tocar novamente. As vozes disparavam e a tensão aumentava a cada sílaba. Ninguém pode saber que Miriam é filha do seu pai. A voz de Clara ressoava. As palavras caíram como uma bomba, fazendo o chão tremer sob os pés de Miriam. Seu sangue frio começou a ferver. O que ela queria dizer com aquilo? Miriam ficou paralisada. A revelação da gravação a deixou sem palavras, e o olhar da multidão voltou-se para ela, seus rostos vermelhos de espanto. O peso da verdade a atingiu com força. Clara não era apenas uma rival. Ela era um elo e um passado que Miriam nunca soubera. O que mais havia ali? As coisas desmoronavam. Clara, agora lutando para se reerguer, olhou para sua mãe. Mãe, você não pode deixar isso acontecer. Mas a mãe de Miriam a ignorou, mergulhando os olhos em Clara com uma mistura de repulsa e compaixão. Você não entende, Clara, o que você fez. Antes que pudesse terminar, um novo intruso entrou no salão, ainda mais ameaçador. Era um homem alto, com um semblante escuro e vestimentas que quase parecem absorver a luz ao redor. Você não pode fazer isso com ela, Clara, ele declarou, sua voz sonando como o tom de um trovão. Clara ficou congelada, os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui. Sua voz saiu como um sussurro desesperado. O homem avançou e Miriam percebeu que ele não era estranho. Ele era um velho conhecido, o mesmo que havia aparecido em um evento passado, sempre cercado por mistérios. Eu vim avisar que o que você está tentando proteger está em perigo real, Clara. A intensidade de sua voz fez o salão vibrar. Os murmúrios começaram a se espalhar pela multidão, cada vez mais nervosos, mais apavorados. Mas foi nesse instante que algo inusitado aconteceu. O homem virou-se para Miriam. Você tem que ouvir. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A sala congelou. Miriam sentiu um nó na garganta, a dor subindo como um ácido. Você é a única que pode mudar isso. A única que pode trazer a verdade à luz. O silêncio estava perfurado por desespero. Os olhares se cruzaram e a verdade pendia no ar. O que ele estava sugerindo? Minha mãe, meu pai. O próprio chão parecia querer engoli-la. Como assim? Ele não é seu verdadeiro pai, Miriam. A verdade está escondida em um passado que você ainda não lembra. A cada palavra, o universo de Miriam se desfazia. Lembranças de um berço familiar começaram a se colidir com estilhaços de memória. O que mais ela não sabia? Os segredos eram mais profundos do que ela poderia imaginar, e no auge do sussurro coletivo que se seguiu, Clara, desesperada, não pôde mais conter. Miriam, tudo o que fiz foi para te proteger. Seu pai, ele não é digno de você. O grito dela rasgou o ar. O salão parecia estar em um turbilhão. O rosto de Miriam queimava de confusão e raiva. Como assim dignidade? Algo dentro dela se rompeu. Tanto tempo sem saber, e no exato momento em que a revelação estava prestes a ser completamente desvendada, outro tiro ecoou.
fazendo todos se agacharem. O pânico explodiu como uma bomba. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, seu olhar fixo em Clara, e gritou: "Você não pode escapar, Clara. Por tudo que você fez, é hora de pagar." E foi nesse desespero e confusão que a verdade começou a emergir. A identidade de Miriam, a ligação com Clara, e a figura que se aproximava rapidamente. Tudo estava prestes a mudar. Cada um ali tinha um papel nessa peça arrasadora, e ninguém sairia intocado daquele salão. O que mais estava enterrado, sob as mentiras familiares que marcaram suas vidas. O futuro de Miriam, agora que a verdade estava à espreita, era um enigma prestes a ser desvendado. Essa nova realidade a deixava com um misto de nervosismo e determinação. E o que isso significaria para todos os envolvidos? A luta para descobrir a verdade tinha apenas começado. A cena estava em caos. O pânico tomou conta do salão, e o estrondo dos tiros ainda ecoava nos ouvidos de todos. Miriam sentiu um frio na espinha enquanto olhava para sua mãe, que parecia tão assustada quanto ela. As luzes piscavam intermitentemente, lançando sombras dançantes sobre rostos aterrorizados. Um respiro coletivo foi tomado, a tensão era palpável. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara, ainda caída no chão, lutava para se levantar, o pânico em seus olhos. O homem encapuzado se aproximou mais, e Miriam sentiu seu coração acelerar. O que ele queria? O que ele sabia? Você não pode esconder a verdade para sempre, Clara. A voz profunda e ameaçadora cortou o ar pesado. Todos se congelaram, como se a atmosfera estivesse vibrando em uma frequência de medo. Miriam olhou para a tela do celular que mostrava a gravação. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. Ninguém pode saber que Miriam é filha do seu pai. O que isso significava? Um nó na garganta a impediu de falar, o choque se transformando em uma incerteza profunda. "O que foi que você fez?" Miriam finalmente perguntou, a voz saindo mais como um sussurro balançando entre a raiva e a dor. "Eu fiz o que tinha que ser feito." Clara gritou de volta, sua bravata se esvaindo. "Você não sabe do que estamos falando. Você não sabe do risco." Miriam ficou paralisada. O homem encapuzado não retirava os olhos de Clara. Sua determinação era como uma força da natureza. "Então você realmente achou que poderia se esconder?" Ele se aproximou mais. "Você e seu pai, tudo isso vai acabar hoje." Cada palavra disparava feito flechas. Um choque percorreu a sala. O pai de Clara não poderia ser. Isso tudo estava se desenrolando rapidamente e Miriam estava perdendo o controle de sua própria narrativa. Então, um grito. O homem que havia disparado entrou em ação, empurrando a multidão, todos para o chão. Ele era parte daquela operação. Suas intenções pareciam terríveis. Ninguém se mexe. A mente de Miriam estava a 1000 por hora. Como aquela festa elegante se transformara em um pesadelo. Ela nunca imaginara que um simples convite pudesse desenterrar tudo isso. E, enquanto o tumulto se desenrolava, um novo grito cortou a sala. "Não!" Era a mãe de Miriam, com um pânico visceral na voz. E antes que qualquer um pudesse entender, ela correu em direção ao homem encapuzado, mas não era a decisão mais sábia. "Você não pode fazer isso." Ela estava furiosa, desesperada. Miriam foi incapaz de agir. O que seria necessário para acalmar a situação? Quando a mãe de Miriam estava prestes a tocar no homem, uma explosão de luz tomou conta do espaço. E tudo ficou em silêncio absoluto. As luzes falharam, e foi como se estivesse em um filme, uma cena congelada. E em meio a toda aquela anarquia, algo inesperado aconteceu. Um braço se estendeu. Um tiro ecoou novamente, mas não apenas um. As balas não vinham da arma do homem encapuzado. Veio de um outro grupo, de dentro da sala. O som foi fulminante, e todos se viraram para a origem do disparo. Uma mulher, imponente, surgiu no meio do caos. Ela estava com vestido vermelho, cabelos cacheados e um olhar penetrante. O que era aquilo? Era como uma aparição. "Pare com isso, todos vocês." Sua voz ecoou com autoridade. Era Clara, mas não Clara como Miriam conhecia.
Era como uma figura que havia emergido das profundezas, revelando uma segunda camada de poderes que ninguém sabia que ela tinha. Miriam ficou boquiaberta. Você não pode me ameaçar, gritou o homem encapuzado, mirando Clara. Mas a mulher na frente não recuou. Você não sabe quem está lidando, e não sou eu que estou em perigo, é você. Miriam sentiu o chão sob seus pés tremer. O jogo havia mudado. O passado havia surgido de uma maneira inesperada, fazendo com que as perguntas sobre identidade e poder se tornassem ainda mais complexas. O que aconteceu a seguir seria algo que ninguém poderia prever. As relações estavam prestes a ser estilhaçadas, e segredos que todos pensaram estar enterrados à distância voltariam com uma força que poderia deixar todo mundo arrasado. Vamos descobrir de uma vez por todas quem é realmente quem, disse a mulher no vestido vermelho, enquanto o tumulto continuava. As palavras dela reverberaram no ar pesado, e Miriam não pôde deixar de se perguntar qual era a verdadeira natureza de Clara, e qual era o papel dela nesse jogo de revelações. Ali, naquela madrugada caótica, a verdade finalmente começava a se desenrolar, mas a que custo? O chão tremeu sob os pés de cada um ali. O homem encapuzado, agora confrontado pela segurança de Clara, parecia ainda mais determinado. Miriam respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias. O caos era palpável, uma tempestade prestes a explodir. O que você gritou, Clara, a voz embargada, enquanto lutava para se levantar. Eu quero a verdade. O homem falou, seus olhos brilhando de uma forma inquietante. E hoje você não vai escapar. Os murmúrios entre os convidados aumentaram, cada um tentando entender a gravidade da situação. O que era um evento de luxo, cheio de sorrisos e sussurros, agora parecia um campo de batalha emocional. Miriam contemplou a figura de Clara, antes tão imponente, agora tão vulnerável. O sol refletia nos lustres, lançando sombras estranhas e iluminando os rostos aflitos ao redor. Quando Miriam decidiu avançar, seu coração disparou, como se falasse diretamente com cada um dos presentes. Eu estou no meio disso tudo. A verdade precisa vir à tona. Ela levantou a voz, e todos se calaram. Um momento de silêncio pesado se seguiu, um quase sussurro no ar, enquanto todos olhavam para ela, esperando. Chega, o que está acontecendo aqui? A mãe de Miriam armou-se de coragem e se adiantou entre as duas, seu olhar penetrante. Se você realmente é quem diz ser, então pode ser a única a colocar um fim nesse jogo. Um novo olhar se cruzou entre os dois homens, e Miriam percebeu que a situação ultrapassava suas expectativas. Uma ligação antiga e obscura estava prestes a ser revelada. Ambos os lados precisavam de um desfecho. Clara e o homem encapuzado tinham segredos que iam além do que qualquer um imaginava. A tensão dissolveu-se em um grito surdo. Eu não vou deixar você levar minha filha. Você não pode fazer isso, a mãe de Miriam exclamou, feroz e apaixonada. O olhar da mulher era ardente, uma força da natureza. Eu não sou sua filha, Clara gritou, mas sua voz estava repleta de desespero. O homem encapuzado deu um passo à frente, sua presença cortante, enquanto Miriam observava tudo se desenrolar. As luzes voltaram a piscar quando o som da polícia se aproximou. Tudo girando em uma dança caótica. Acabou, Clara. A verdade vai prevalecer. Em um ato de coragem, Miriam fez um movimento decidido e avançou, entrelaçando suas mãos com a mãe, formando uma barreira entre a verdade e o passado. O homem encapuzado soltou uma risada rouca. Se vocês souberem quem são, aí poderão lutar, mas há algo a perder aqui, e não apenas sua reputação. Miriam sentiu algo crescendo dentro dela. Essa luta agora era sobre identidade, sobre se rebelar contra anos de silêncio e invisibilidade. Se a verdade é o que vai nos libertar, então que venha, gritou, transmitindo determinação. A tensão no ar era quase elétrica, enquanto a plateia aguardava a chamada para a revelação. O que cada um de vocês realmente estava disposto a perder para proteger sua verdade. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma luz intensa refletiu-se pela sala,
e um som ensurdecedor invadiu o espaço, como se o universo estivesse prestes a se revelar. Todos se viraram, e ali no auge do caos, surgiu uma figura inesperada. Para, por favor. Vocês precisam ouvir a verdade, disse a mulher de vermelho, a misteriosa ativista, que tivera um papel tão crucial naquela noite. Clara hesitou, mas Miriam sentiu que havia uma oportunidade. Uma nova frente se abria. Vamos descobrir quem somos de verdade, disse a mulher, seu olhar penetrante como um raio de esperança. Por que vocês não deixam o passado definir o futuro? Andando lentamente, Miriam olhou ao redor e viu rostos preocupados, mas esperançosos. O futuro daquela noite não pertencia a ninguém. Pertencia ao que decidissem todos juntos. O fardo poderia ser pesado, as convergências de vidas emaranhadas causariam confusão, mas Miriam percebeu que, independente do que acontecesse, ela nunca mais seria invisível. A luta não era apenas por ela, mas pela verdade. E mesmo se o futuro estivesse envolto em incertezas, ela estava disposta a enfrentá-lo. Agora, a história estava nas mãos de todos. Holofotes brilhavam, câmeras giravam e a curiosidade só aumentava. O que mais estava escondido? Então, este é o seu momento. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui para a jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa!